tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E você que nos acompanha pela rádio, nesse momento a palavra de Deus é incensada. Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Ele respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está no meio de vós. E ele disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. Dirão: ele está aqui ou ele está ali. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago de repente brilha de um lado do céu até o outro, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, homens e mulheres casavam-se, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que se manifestar o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentando e vamos cantando. Eterna, ó Senhor, vossa palavra. Eterna, ó Senhor, vossa palavra. Vocês, é eterna, com força. Eterna, ó Senhor, vossa Senhor, vossa palavra. É realmente isso que nós estamos cantando. É eterna, ó Senhor, tua palavra. E esse eterna não quer dizer apenas que vai durar para sempre, quer dizer também que vai durar para sempre, mas é muito mais. A palavra eterno, eterna, na Bíblia quer dizer plenitude, tem tudo aquilo que precisa ter em plenitude, como diz a primeira leitura que nós ouvimos. Anela na sabedoria, e a sabedoria é a palavra de Deus, e a sabedoria é o próprio Jesus, Jesus, palavra do Pai. Anela um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, perspicaz, imaculado, lúcido, invulnerável, amante do bem, penetrante. A palavra de Deus é penetrante, incoercível, ninguém segura, benfazejo, amigo dos homens, benigno, constante, certeiro. A palavra de Deus é certeira, ela acerta lá onde é preciso acertar, seguro, e dá segurança, que tudo pode, que tudo supervisiona, que penetra todos os espíritos. Ela, a sabedoria, é o próprio poder de Deus, uma emanação pura da glória do Todo-Poderoso. E talvez o mais importante aqui nessa leitura é que a sabedoria, a palavra de Deus, forma os amigos de Deus e os profetas.
ela forma os amigos de Deus, ela forma os profetas de Deus. Não dá para ser homem de Deus, não dá para ser mulher de Deus, a não ser pela palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus é capaz de formar os homens de Deus, as mulheres de Deus, os amigos de Deus, os servos de Deus. Somente ela é que forma os profetas de Deus. Profeta não no sentido daquele que adivinha o futuro, porque esse não é o sentido da palavra profeta. E é preciso repetir muitas vezes para separar-nos desses conceitos que não são bíblicos, que não são cristãos. Não se trata de prever o futuro, mas profeta é aquele que fala em nome de Deus, ou melhor, é aquele por quem Deus fala. Deus quer falar e acaba escolhendo um homem, acaba escolhendo uma mulher, uma criatura humana, e fala através desta pessoa. A pessoa é como um alto-falante. Na verdade, quem está falando é Deus, só que era preciso um alto-falante para levar essa palavra até as pessoas. O profeta é aquele quem Deus usa como seu instrumento para Deus poder falar. E é claro, especialmente o profeta, ele é formado pela palavra de Deus, não tem outro jeito. Meus irmãos, minhas irmãs, mais do que nunca, hoje é preciso que haja profetas. Mais do que nunca é preciso que haja amigos e amigas de Deus, homens e mulheres de Deus, servos e servas de Deus. É preciso. A humanidade anda muito distraída do jeitinho que falou o Evangelho. As pessoas nem pensam nas coisas sérias, querem apenas viver o momento presente, querem passar a vida, querem gozar, e gozar de todos os prazeres possíveis, distraídos, pensando apenas no dinheiro, armazenando para o dia de amanhã, sem pensar nas coisas sérias, distraídos. E o próprio Senhor está falando da gravidade do tempo que nós estamos vivendo. Os tempos em que nós estamos são tempos em que são necessários profetas, são necessários amigos e amigas de Deus, servos e servas de Deus, homens e mulheres de Deus. E é preciso que nós queiramos ser amigos de Deus, ser servos de Deus, ser homens de Deus, ser mulheres de Deus. É preciso que nós queiramos ser, e o que nos forma é a palavra de Deus, do jeitinho que nós cantamos. É eterna vossa palavra, canta comigo, é eterna, ó Senhor, vossa palavra. Outra vez, mais convicto, é eterna, ó Senhor, vossa palavra. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. E a própria palavra de Deus diz, foi Jesus quem disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Veja, até o céu e a terra passarão, passará essa terra, os próprios céus, disse Jesus, passará, mas as minhas palavras não passarão. Elas realmente são eternas, e elas sempre haverão de funcionar. E aí está o importante. O próprio Jesus disse: nenhuma dessas palavras ficará sem ser cumprida. Ele acrescentou até mesmo: nenhuma palavra, nem mesmo um i, e nem mesmo um pingo no i, deixará de ser cumprido. Tudo vai acontecer. E é claro, isso então nos remete de cheio para o Evangelho de hoje. Por mim, eu não quereria falar mais uma vez
sobre esse tema, mas veja, é a palavra de Deus, o evangelho de hoje, e é bom que você o tome na sua Bíblia. Está no evangelho de São Lucas, capítulo 17, e o trecho de hoje começou no versículo 20, Lucas 17, 20, acompanhe na sua Bíblia. Os fariseus, e preste atenção, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Eles estavam querendo saber a hora, quando é que chegaria o reino de Deus. Interessante que já os judeus esperavam o dia do Senhor, o dia glorioso, mas ao mesmo temível da vinda do Senhor. Então eles estavam ali curiosos, querendo saber quando é que seria o dia do Senhor, quando é que ele chegaria, qual o momento. E Jesus respondeu para eles, fariseus, que estavam ali curiosos, simplesmente curiosos, e até esperando alguma palavra de Jesus para poder questionar, contradizer, reprovar Jesus, buscar um motivo para condená-lo. Então para eles Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está no meio de vós. E realmente o reino de Deus já estava no meio deles. Jesus, o rei, já estava ali, e ele veio com tudo aquilo que é o reino de Deus, inclusive as curas, os milagres, os sinais que Jesus realizava, já mostrava que o reino de Deus tinha chegado. Foi isso que aconteceu com João Batista. João Batista mandou os seus discípulos até Jesus para perguntar. João sabia que Jesus era o Messias, João sabia que o reino de Deus tinha chegado, mas era preciso que os seus discípulos tivessem uma confirmação. Então João mandou os seus discípulos para Jesus perguntar: é preciso que nos digas se és o Messias ou não, se o reino de Deus chegou ou não. E eles perguntaram, e o que Jesus fez? Em vez de responder logo, Jesus continuou ensinando, Jesus continuou operando milagres, curas, expulsando demônios. Jesus continuou a sua obra, e por fim, depois de fazer tudo isso, até eles estavam perguntando: o Senhor vai ou não vai responder? Porque temos que levar uma resposta para João. E Jesus disse: então voltem para João e digam o que vocês viram e ouviram. Os surdos ouvem, os mudos falam, os entrevados, os que não andam, se levantam e caminham, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. Era a demonstração. Para João já era tudo, e para os discípulos de João também. Foi só ele chegar e João então dizer: estão vendo? Era do jeito que eu falava para vocês. Vocês inclusive podem me deixar, porque eu apenas preparei o caminho para ele, para a chegada dele. Eu sou apenas aquele que preparou os caminhos do Senhor. Então podem ir para Jesus, é a ele que vocês precisam seguir. Era duro para eles, porque eles estavam acostumados com João, eram fiéis a João Batista, mas era preciso agora irem para Jesus. João já tinha feito a sua parte. E de que jeito foi que João pôde convencê-los e então mandá-los para Jesus, e eles poderem aceitar de coração isso? Foi mostrando que o reino de Deus estava ali, pelos sinais, pelas curas, pelos prodígios, pelos milagres, e acima de tudo, porque o evangelho, a boa nova, era anunciada aos pobres. Foi isso que Jesus respondeu para os fariseus: o reino de Deus está no meio de vós. Mas preste atenção ao versículo seguinte, que é o versículo 22. E ele disse aos discípulos. Às vezes a gente não presta atenção nessas coisinhas que a palavra de Deus tem. Não foi o que Jesus disse? Nenhuma palavra, nem mesmo um i, nenhum pingo no i vai ser tirado, tudo vai ser cumprido. Muitas vezes nós não percebemos. É por isso que a palavra de Deus é rica e sempre tem coisas novas para a gente colher e para a gente poder aprender. Continuamente eu estou aprendendo com a Bíblia, graças a Deus. São anos, e eu não deixo por menos. Claro, é minha obrigação, eu preciso, mas você também.
Nem sei se você já havia percebido isso, nem sei se na hora da leitura você se apercebeu. Para os fariseus, Jesus respondeu uma coisa, mas depois, quando ele estava só com os seus discípulos, os fariseus já tinham ido embora. Então ele disse aos discípulos, e agora daí Jesus vai fundo, porque os discípulos queriam aprender. Os discípulos precisavam saber de tudo isso. E veja, você que quer ser amigo de Deus, você que quer ser homem de Deus, você que quer ser mulher de Deus, você que quer ser servo de Deus, ainda mais você que quer ser usado por Deus como profeta dele, você precisa saber dessas coisas. São os discípulos. Para os outros, o Senhor fala tudo, mas ele não vai a fundo, porque eles não vão entender, até são capazes de questionar, vão fazer misturas, como tanta gente fica fazendo misturas com visões, com aparições, com profetas que surgiram prevendo o fim do mundo e não sei quantas coisas. Mas os discípulos precisam, e veja bem, pela palavra de Deus, pela Bíblia, conhecer completamente isso. Você não pode ter medo. Você não pode ter medo. Eu até me lembro, nem foi com medicina, foi com veterinária. O professor já sabia que os alunos eram alunos e alunas fazendo veterinária, que os alunos muitas vezes ficavam terrificados e desmaiavam, vendo sangue, precisando esquartejar animal e separar aquelas partes, verificar aqueles órgãos, porque para estudar a anatomia precisa fazer isso, ainda mais uma anatomia, né, para a medicina, para a veterinária. Então o professor prometeu para os alunos que aguentassem, sem desmaiar, sem nada, que realmente estivessem tranquilos, diante do exercício pela primeira vez de anatomia, um kit completo de anatomia, que quem já fez anatomia sabe que não é barato, com todos os instrumentais necessários para anatomia, para estudo de anatomia e depois para a prática de anatomia. Ele mostrou o estonjo completo, era um presentão, e impressionante, alunos e alunas passando, porque eles queriam inclusive ganhar, e o rapaz que me contou disse: padre, eu fiz de tudo para me manter calmo, para me manter tranquilo. Disse ele, quando eu comecei a cortar, e disse ele, era animal, não era corpo humano. Quando eu comecei a dissecar, eu fui ficando branco. Se o professor não me segurasse, eu desmaiava. Eu já tinha perdido o prêmio já, mas disse ele, daí eu tomei o propósito, fui firme, terminei o curso, sou veterinário hoje, mas disse, eu não aguentei. Por que eu contei tudo isso? Os discípulos precisam enfrentar tudo isso. Eu sei que para alguém que vai fazer anatomia em medicina ou em veterinária, não é mole. Você enfrentar carne ali, carne humana, dissecar, ver sangue, não é fácil, mas você tem que vencer até mesmo o seu medo natural, a sua reação natural, é uma reação natural. A gente ter vertigem, a gente ficar branco, começar a suar. Mas claro, para poder ser médico, até mesmo para poder ser veterinário, o aluno, portanto o discípulo, ele tem que enfrentar esse medo. E onde é que estão os católicos que morrem de medo quando ouvem falar do dia do Senhor? Onde é que estão os discípulos? Gente, quem vive morrendo de medo quando se fala do dia do Senhor, quando se fala da vinda do Senhor, quando se fala da segunda vinda de Jesus, quando se fala da sua volta, quando se fala do julgamento, quando se fala do dia do Senhor,
Não tem sentido a gente ficar com medo. Eu entendo, é igualzinho o aluno de medicina, o aluno de veterinária. No começo tem tudo aquilo, mas eu preciso dizer a você, é preciso vencer. Ninguém vai ser médico, nem mesmo ninguém vai ser veterinário se não é capaz de enfrentar isso. Como é que você vai fazer operação? Até mesmo numa vaca, numa ovelha, num cachorro, num animal de estimação, você não vai aguentar. Você precisa enfrentar. É uma reação natural, e eu entendo. O nosso próprio físico é que reage assim, mas é preciso vencer. Gente, muito mais quanto à palavra de Deus, e estas coisas vão acontecer. Não foi à toa que tudo foi concorrendo. Nós estamos cantando: eterna, ó Senhor, vossa palavra eterna, ó Senhor, vossa palavra. Mais uma vez: eterna, ó Senhor, vossa palavra. E eu dizia a você, não apenas ela vai durar para sempre, mas essa palavra vai se realizar toda. Foi isso que Jesus disse: passará o céu e a terra, até o céu e a terra haverão de passar, mas as minhas palavras não passarão. Tudo vai se cumprir, todas as palavras, até mesmo um i, até mesmo um pingo no i. Gente, vai acontecer. Então não adianta ter medo, você tem que enfrentar. Eu repito, assim como aquele aluno que falou para mim: padre, eu também queria ganhar aquele estonjo. Eu era um aluno pobre, meu pai era fazendeiro, mas um fazendeiro assim, coitadinho do meu pai, teve que lutar muito para eu conseguir fazer veterinária. Portanto, para mim, ganhar um estonjo completo de anatomia era uma riqueza. Mas ele disse: eu não aguentei. Quando eu vi que eu não aguentei, eu percebi realmente, e eu disse, me contou aquele rapaz, eu disse para mim mesmo: eu preciso superar isso. Eu preciso superar essa reação natural. Eu tenho que vencer esse medo. Eu preciso, até para ajudar o meu pai, eu preciso ser veterinário. E disse ele: claro, foi, e conseguiu. Gente, com a palavra de Deus é muito mais. É muito mais. Você não pode ficar morrendo de medo. Pelo contrário, você precisa ir fundo. O aluno de anatomia perde o medo, perde as reações naturais do nosso físico, indo fundo. Então, não é passando por cima, não é correndo de medo, não é não querendo ouvir isso. Pelo contrário, é debruçando-se sobre a palavra de Deus que nos fala. E hoje falou mais uma vez. Eu disse a você sinceramente, eu não quereria falar mais uma vez a esse respeito, mas parece que Deus mesmo provoca, numa ocasião em que estão tantos aqui na Canção Nova, e depois disso quanta gente ouvindo no Brasil e fora do Brasil. Deus praticamente me obriga. Eu não podia escapar da palavra de Deus, falar de outra coisa ou falar por cima. Claro, assim como um professor de anatomia, um professor de medicina não pode passar por cima, porque são vidas que estão sob a sua responsabilidade de professor. Conosco, gente, é muito mais. São vidas, são pessoas, são almas que estão sob a nossa responsabilidade e sob a minha responsabilidade de ensinar a você. Portanto, eu não posso ensinar por cima. O que é que Jesus disse aos seus discípulos? E diga comigo: eu quero ser discípulo, Senhor. Eu quero ser discípulo. Eu preciso ser discípulo. Eu preciso ser discípulo. Discípulo é aluno. Aquele que aprende com o mestre. Aquele que aprende com o mestre. Aquele que supera todo o medo. Aquele que supera todo o medo. Toda reação natural. Toda reação natural. Enfrentando até o fim. Enfrentando até o fim. Com o mestre. Com o mestre. Senhor, eu quero ser discípulo. Senhor, eu quero ser. Eu não quero mais passar por cima. Eu não quero mais passar. Eu quero ir fundo na tua palavra. Eu quero. Também quando ela fala dos fins dos tempos. Também quando ela fala dos. Quando ela fala da tua volta. Quando ela fala da tua volta. Da tua segunda vinda. Da tua segunda vinda. Do glorioso e temível dia do Senhor. Do glorioso e temível dia. Eu quero enfrentar até o fim.
Eu quero enfrentar até o fim. Porque é palavra tua. Porque é palavra. E eu, como teu discípulo, preciso conhecer toda a verdade. Preciso conhecer toda a verdade. Sem medo. Sem medo. Eu já estou pedindo, Senhor, venha agora e tira todo o medo, Senhor, todo o receio, tudo aquilo que a tentação acabou colocando na mente, no coração, nos sentimentos dos meus irmãos. Sim, porque na verdade é a tentação, Senhor, que foi colocando, para eles não enfrentarem a palavra, para eles não serem discípulos. Senhor, tira todo esse medo, todo esse receio, todo esse pavor, Senhor. Sim, retira tudo isso que a tentação trouxe, e também o receio natural, Senhor, a reação natural de nós humanos diante da tua palavra. Nós precisamos, Senhor, então dá-nos essa graça, pelo teu Espírito Santo, que nos dá fortaleza, que nos dá coragem, que tira todo o medo, que pelo teu Espírito Santo, Senhor, sejamos libertos de todo o medo da mente, o medo dos sentimentos, o medo da vontade, todo o medo, Senhor, e que nós enfrentemos a tua palavra a fundo, até o fim, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém? Para que realmente a palavra de Deus nos instrua, para que a palavra de Deus nos ensine, e que ela realmente retire já todo o medo, para enfrentarmos agora esta palavra. O que é que Jesus disse aos seus discípulos? Está falando hoje para os discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. O que isso quer dizer? Claro, não é uma frase só, mas não é uma frase fácil. Ainda hoje cedo, me preparando para a missa, vendo que era essa leitura, eu não podia escapar, fui rever nas minhas várias Bíblias, graças a Deus que eu tenho comigo, as notas que elas trazem. Eu sei que existem pessoas que jogam isso lá atrás, para os tempos de Jesus, mas não é. A verdadeira interpretação é jogar isso para frente. Quanto mais chegar o dia da vinda do Senhor, mais difíceis serão as coisas, e as coisas vão se apertar tanto que nós desejaremos que o Filho de Deus venha, que Jesus venha, que o dia do Senhor aconteça. Gente, infelizmente, mas essa terra vai se tornar insuportável, a situação vai se tornar insuportável, impossível, especialmente para quem quer viver segundo Deus, para quem quer ser amigo de Deus. Claro, para aqueles que vão afrouxar, para aqueles que vão negar Cristo, bom, para eles não tem problema. Para aqueles que entrarem no sistema, para aqueles que negarem a sua fé, então para eles vai ser fácil. Mas para quem vai querer ser fiel ao Senhor e não negar Jesus, e não negar a fé, e não negar a igreja, e estar na igreja, estar com a palavra de Deus, as coisas vão se apertar, porque quererão exterminar com os cristãos da face da terra. É real. Então as coisas vão ficar difíceis, onde os cristãos haverão, veja, Jesus está falando a discípulos, portanto os próprios discípulos vão clamar ao céu, gritando: vinde Senhor Jesus, vinde logo Senhor Jesus, vinde depressa, a gente não aguenta mais. Só que Jesus diz: vocês haverão de desejar, de querer ver um só dia do Filho do Homem. E disse Jesus: e não podereis ver. Vocês vão ter que aguentar mais um pouco. E até Jesus acrescenta: e dirão, ele está aqui, ou ele está ali. E Jesus logo explica: não deveis ir nem correr atrás. Veja, por exemplo, quanta gente disse que o mundo acabaria agora no ano 2000. E já passou o ano 2000, né? Já estamos no fim do 2001 e não aconteceu. Quantos profetas não verdadeiros surgiram falando isso? Eles não estavam na palavra de Deus. Inclusive muita gente curiosa
Não é para procurar aqui ou ali, porque vai ser preciso aguentar, e aí Jesus acrescenta: pois como relâmpago, de repente, brilha de um lado do céu até o outro, assim também será a vinda do Filho do Homem no seu dia. Jesus está dizendo que não é isso. Os homens dizem: não, é lá que Jesus, é lá que o Messias está. Não, ele não estará em lugar nenhum, pelo contrário, ele virá do céu, do jeitinho que disseram os anjos no dia da ascensão de Jesus. Quando ele subiu ao céu, os apóstolos ficaram olhando para o céu. Quando eles perceberam, havia 2 jovens, eram anjos, eles logo perceberam, dizendo a eles: homens da Galileia, por que vocês ficam olhando para o céu desse jeito? Esse Jesus que acaba de ser arrebatado para o céu, ele voltará do mesmo modo que o vistes subir. Assim como ele foi para o céu, ele virá do céu. Não pensemos como já houve gente que diz, e quando chegar realmente próximo o tempo da vinda do Senhor, muita gente dirá que o Messias está em tal lugar, em tal país, até em tal gruta, como dizem deste líder árabe. Dirão que o Messias está lá. Não é para confiar em nada disso, porque o próprio Jesus disse: assim como eu fui para o céu, é de lá, é do céu que eu virei. E assim como o relâmpago, num instante, num momento, ele aparece de um lado do céu e rapidamente, num átomo, ele já se faz visível do outro lado, do ocidente para o oriente. Diz Jesus: assim como o raio, assim como o relâmpago, assim será a vinda do Filho do Homem, num abrir e fechar de olhos. Mas veja, para isso nós precisamos estar preparados. Daí o Evangelho continua no versículo 20: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá. E acontecerá quer dizer acontecerá. A palavra de Deus não está dizendo pode ser que aconteça, quem sabe aconteça. O Senhor está dizendo: assim como nos tempos de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, homens, mulheres casavam-se, quer dizer, viviam uma vida distraída, viviam por viver, pouco se incomodando com isso. Foi assim no tempo de Noé. Nem queriam ouvir. Noé era um bobo, não era um calhorda, não era um otário. Onde se viu, está fazendo em pleno seco uma arca, um navio todo fechado, e dizendo que Deus que mandou, porque o dilúvio chegaria. Gozaram da cara de Noé. É isso que Jesus diz: assim como nos dias de Noé, assim também acontecerá. E aí está o duro, gente: acontecerá. Nós, discípulos, precisamos estar atentos desde agora. Não vai ser quando essas coisas acontecerem que você estará tranquilo para aceitar que está chegando a hora. Não vai ser nessa hora que você vai sair correndo, buscando um pregador, buscando uma Bíblia para tentar entender a Bíblia. Não, o tempo é agora. E aqueles que o Senhor tem enviado para ensinar estão falando agora. E interessante, o Catecismo da Igreja Católica, que é uma preciosidade, ele não coloca nada assim, mais ou menos, só o que a doutrina segura está no Catecismo, porque é Catecismo. E o Catecismo da Igreja Católica, em vários trechos, fala claríssimo da vinda do Senhor, da vinda do Senhor que se aproxima, e mais ainda, que nós precisamos estar constantemente preparados para a vinda do Senhor. Não é apenas para a morte, não. E o Catecismo da Igreja Católica distingue bem: não é apenas estarmos preparados para a morte, temos também que estar preparados para a morte, mas não é só preparados para a morte que pode chegar. Portanto, em vez de Jesus vir, a gente vai. Mas o Catecismo explica bem: nós precisamos nos preparar
para a vinda do Senhor, que pode acontecer a qualquer momento. É o catecismo também da Igreja Católica, falando com toda a clareza para nós. Isso é para os discípulos, e ninguém pode falar ao contrário. Precisamos estar preparados, e para estarmos preparados, precisamos saber bem, a fundo, sem medo nenhum. Por quê? Porque o próprio Jesus disse que assim acontecerá. Quanto mais esse dia chegar, mais, infelizmente, o mundo estará por aí distraído, vivendo a sua vida, indo e voltando para o serviço, se casando, se prostituindo, bebendo, fumando, se drogando, buscando prazeres e prazeres e prazeres. E continua aqui o trecho: então chegou, comiam, bebiam, homens e mulheres, casavam-se, até o dia em que não entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos. E fez morrer todos. Acontecerá também como nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Da mesma forma, até o dia em que Ló saiu de Sodoma, e Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. E Jesus termina dizendo: o mesmo, e o mesmo quer dizer o mesmo, acontecerá, e acontecerá quer dizer acontecerá no dia em que se manifestar o Filho do Homem. Gente, grandíssima parte, é uma pena também dos cristãos, estará distraída, com a cabeça em outra, infelizmente, talvez longe de Deus, talvez no pecado, talvez no vício. É por isso que os discípulos precisam ser discípulos, e é a palavra quem forma os amigos de Deus, os servos de Deus, os homens de Deus, as mulheres de Deus, os profetas de Deus. Quem nos forma a palavra não é a revista, não é o jornal da televisão, por melhor que seja. Eu sei que temos também que ficar informados, mas não é isso, não é o jornal, não é o jornal da televisão, não é a revista, não são as conversas por aí que vão nos formar. Quem nos forma é a palavra de Deus, nesses assuntos importantes, a respeito da vinda do Senhor. Quem nos forma é a palavra de Deus, não é a opinião de fulano e cicrano, de doutor fulano, do cientista. Pelo contrário, se você vai ver bem as notícias, os que os cientistas estão mostrando, e de quando em quando isso aparece no jornal, aparece na televisão, aparece nas revistas, o que eles estão dizendo, tudo concorda perfeitamente, que o tempo está se aproximando, gente, e rapidamente, eu já falei aqui mais de uma vez, uma demonstração do Senhor. Eu não estou dizendo que foi o Senhor quem fez isso, pelo contrário, o Senhor nem quereria que as coisas acontecessem desse jeito de maneira nenhuma, mas Deus se aproveitou dessa situação para dizer a nós, para dizer ao mundo inteiro, que o dia do Senhor virá desse jeito, na hora em que a gente menos esperar. Você se lembra? 2 meses atrás, no dia 11 de setembro, o que aconteceu lá nos Estados Unidos, com aquelas 2 torres, com aqueles aviões, e lá também, naquele lugar de grandíssima segurança, o que aconteceu? Onde foi a segurança? Onde foi a segurança? E impressionante que o mundo inteiro viu, logo em seguida, minutos depois, o mundo inteiro estava vendo, estarrecido, o que havia acontecido, e ninguém podia esperar. E os próprios analistas acabaram dizendo: o mundo mudou. O mundo mudou, disseram eles. O rumo da humanidade mudou naquele dia, e mudou mesmo. Eu diria para você, para que rumo mudou? Mudou para o rumo do fim. Eu não sei quando será o fim, mas mais do que nunca, agora está na meta final. É como em qualquer viagem.
Chega um momento que estamos na reta final. É como nas grandes corridas. Correm, e chega um momento que está na reta final. Quanto vai demorar a reta final, nós não sabemos, o Senhor não revela, mas os sinais mostram. É por isso que o discípulo precisa ser discípulo. Os sinais todos mostram. Gente, nós estamos na reta final. Existe um grande teólogo da atualidade, francês, René Laurentin. Ele fez uma análise lindíssima das aparições de Nossa Senhora e pegou 3 parâmetros. A aparição de Nossa Senhora em Lourdes, onde Nossa Senhora apareceu todas as vezes para Bernadette, de manhã cedo. As aparições foram cedo. Em Fátima, que foi no século que acabou de terminar, em 1917, já dizia René Laurentin, todas as vezes, de 13 de maio até o 13 de outubro, em todos os meses, Nossa Senhora apareceu ao meio-dia. E disse René Laurentin, agora, desde 1981, lá em Medjugorje, foi ele mesmo quem disse, Nossa Senhora aparece 5:20 Então ele perguntou, nós não estamos mais na manhã da história da humanidade, nem estamos ao meio-dia na metade do tempo. E perguntou ele, em que hora nós estamos no relógio de Deus? Ele disse, faltam apenas 20 minutos para o fim. A que corresponde esses 20 minutos? Não sei. E não interessa saber. 20 minutos, gente, é muito mais perto do fim do que ao meio-dia, e muito mais perto do que de manhã cedo. Foi isso que René Laurentin, um grande teólogo da atualidade, quis mostrar para nós, até pelos sinais de Nossa Senhora. Ela apareceu lá em Lourdes de manhã, ela apareceu em Fátima ao meio-dia, mas agora nos nossos tempos, nos tempos da nossa geração, uma geração demora 40 anos, essas aparições começaram a acontecer em 1981, e é um dos sinais esse, que elas continuam até hoje continua. Nossa Senhora aparecendo lá em Medjugorje, e ela aparece ainda hoje, 5:40, é a hora em que ela aparece. Isso começou em 1981, se lá, no final dos anos 80, quando esse teólogo analisou assim, disse, faltam apenas 20 minutos para o fim, eu poderia dizer agora, gente, já não são mais 20 minutos. Eu não sei se são 10 minutos, eu não sei se são 5, eu não sei se são 3, porque o relógio de Deus é relógio de Deus, mas no relógio de Deus nós estamos perto do fim. Por isso temos que criar juízo e temos que ser discípulos. Não é mais tempo de nós perdermos tempo com tanta coisa. Não é mais tempo de nós jogarmos o nosso dinheiro fora com tanta coisa. Não é mais tempo de nós termos os nossos sonhos com tantas coisas. Veja, a humanidade mesmo foi surpreendida. A queda que houve nas compras, nas vendas, a queda que houve no turismo. Pessoas que viajavam, muitas por necessidade, muitas simplesmente por prazer. Caiu tudo isto. E tenha certeza, vai cair mais ainda. Deus mostrou com esses acontecimentos, já estamos na reta final. Portanto, a humanidade inteira viu, ninguém pôde dizer que não viu. Tanto que lá do outro lado, eles se alegraram, fizeram festa com aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, porque todos viram, de um lado ou do outro, amigos e inimigos, os que estavam pró e os que estavam contra, todos eles viram, todos eles puderam ver, e não houve um lugar na face da terra onde as pessoas não viram direto pela televisão, não ouviram pelo rádio, não viram pelas manchetes, não viram pelos jornais, pelas revistas. Todos, a terra inteira pôde rapidamente ver.
Foi o Senhor gritando: meus filhos, minhas filhas, preparem-se, porque será como nos dias de Noé, será como nos dias de Ló. Acontecerá, disse Jesus. E ele disse isso para os discípulos. Essa diferença que eu quero que você entenda. Para os fariseus, para os curiosos, Jesus disse o que era certo: o reino de Deus está no meio de vós. Mas para os discípulos ele especificou bem, mostrando inclusive a aproximação deste tempo, e acrescentou ainda: vocês que são discípulos não podem ficar distraídos, porque os outros infelizmente serão surpreendidos, e assim como foram surpreendidos no tempo de Noé, assim como foram surpreendidos no tempo de Ló, uma vez com água e outra vez com fogo, até isso mostra bem a gente. Lá no tempo de Noé foi o dilúvio de água, no tempo de Ló foi o fogo que caiu do céu, fogo e enxofre. Se alguém tem alguma dúvida, vai ao Mar Morto para ver o que aconteceu com aquelas cidades, porque a antiga Sodoma, a antiga Gomorra está lá, sepultada debaixo do Mar Morto, que é resultado justamente do que aconteceu lá. Para ninguém ter dúvida, eles foram surpreendidos, e o Evangelho diz: acontecerá, muitíssimos serão surpreendidos, e surpreendidos vão perecer, e o Senhor não quer que os seus pereçam. O Senhor não quer que os seus pereçam. Quem foi que pereceu? Pereceram aqueles que estavam distraídos, aqueles que não deram bola, aqueles que não se incomodaram, tanto no tempo de Noé como no tempo de Ló. Eles pereceram. O Senhor não quer que os seus pereçam. Por isso você precisa ser amigo de Deus e ser formado pela sabedoria que vem do alto, pela palavra de Deus, para você, como amigo de Deus, não ser surpreendido. Você precisa ser servo de Deus, você precisa ser homem e mulher de Deus, e ser cada dia mais homem de Deus, cada dia mais mulher de Deus. E eu friso, e nós homens temos que criar juízo nessa nossa cabeça. Precisamos ser homens de Deus, homens de Deus, homens de Deus. Vai custar sim, custar esforço. Mas por que nós homens somos homens? Para perecermos, para sermos levados pela tentação assim, como se fôssemos uma casa de palha? Não. Nós, até pelo fato de sermos homens, precisamos ser fortes, precisamos ser firmes. Você não pode ser um mole qualquer, um frouxo qualquer, não. Você, homem, precisa ser o primeiro. Eu sei que você, mulher, também, e você tem nos dado muitas lições de fortaleza. Nós, homens, precisamos ser fortes, firmes, porque o Senhor não quer que ninguém pereça. Já imaginou a sua família inteirinha ser amiga do Senhor quando chegar a hora do Senhor, e eles serem recolhidos, eles serem arrebatados, e você justamente perecer? O que Jesus quis dizer: assim como eles pereceram, os que estiverem despreparados perecerão. Não é que Deus queira. No tempo de Noé ele não quereria, no tempo de Ló ele não quereria, fez de tudo para que as pessoas estivessem atentas, não deram ouvidos. E Jesus disse: na vinda do Filho do Homem, infelizmente acontecerá do mesmo jeito. Por isso, meu filho, põe as suas barbas de molho. Muitos perecerão. Por quê? Porque estavam desatentos, porque não deram ouvido, porque não deixaram se formar como discípulos. Pelo contrário, você, como amigo, como servo, até mesmo com o profeta de Deus, levando para frente esta verdade, você precisa estar pronto, preparado. Quando o Senhor vier, não vai ser um susto. Você já estava esperando, você já estava aguardando, você já estava pedindo: vinde logo, Senhor Jesus. A vinda de Jesus será uma alegria para você. E imagine só, eu digo tantas vezes, que beleza, Jesus vindo e acontecendo o que a Bíblia diz, o que diz a carta aos Tessalonicenses, a primeira, o que diz a segunda também, o que diz a carta aos Coríntios, os mortos ressuscitando, e os vivos, os que estiverem ainda vivos até a vinda do Senhor, os discípulos de Jesus. Sim, porque os outros perecerão, aqueles que estarão vivendo em Cristo haverão de ressuscitar. Aliás, aqueles que morreram em Cristo haverão de ressuscitar, e aqueles que estiverem vivendo em Cristo, os amigos de Jesus, nem precisarão morrer.
num abrir e fechar de olhos, serão transformados, receberão um corpo novo, um corpo ressuscitado, igual ao de Jesus, igual ao de Maria, que já está no céu em corpo e alma. Receberemos um corpo novo, e como diz a palavra, igualmente junto com os mortos ressuscitados, nós seremos arrebatados ao encontro do Senhor, que virá nos céus, que virá nos ares. Para quê? Para que antes a terra se limpe, para que antes a terra se limpe de todos os males e de todos os maus. Veja, a terra precisará ser limpa de todos os males e de todos os maus. Por isso ninguém pode ser mau, ninguém. Todos precisam ser amigos do Senhor. Aqueles que infelizmente não derem ouvidos, aqueles que não derem bola, perecerão. E eu repito, o Senhor não quer que ninguém pereça, muito menos você. Por isso, meu irmão, minha irmã, precisamos ser a cada dia e cada dia mais homens de Deus, mulheres de Deus. Aguenta firme, aguenta a concupiscência, aguenta a tentação, aguenta os problemas. A nossa glória, o nosso prêmio vai ser muito maior. Você não imagina o que vai acontecer. Primeiro já a beleza da vinda do Senhor, depois o Senhor vindo, depois da terra limpa de todos os males e de todos os maus, e o Senhor estabelecer aqui o seu reino, e nós termos céus novos e uma terra nova, com uma humanidade nova. Você é uma semente desta nova geração que vai povoar a terra nova. Para a terra nova é preciso uma humanidade nova, e essa humanidade já está se formando. Um outro sinônimo de amigo de Deus, de servo de Deus, é semente de uma nova geração. Se Deus quiser, já na semana seguinte, na última semana desse mês, 23, 24 e 25, teremos aqui um acampamento com esse tema, sementes de uma nova geração, mas um acampamento PHN. E por que estamos fazendo isso? Porque nós somos, não são somente os jovens. Os jovens precisam muito, por isso nós estamos investindo muito nos jovens, mas todos nós, também nós adultos, nós que somos desta geração, somos as sementes da geração nova que vai povoar a terra nova. E eu digo, você não pode faltar, nem você e nenhum dos seus. Por isso você precisa estar atento, porque todos aqueles que forem surpreendidos, como diz o Evangelho, perecerão. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Senhor, eterna é a sua palavra, é eterna tua palavra. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. Canta para valer. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. Levanta os seus braços e canta. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. Mais uma vez. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. Força. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. Estou pedindo, Senhor, derrama o Espírito Santo sobre cada um desses teus filhos e filhas, Senhor, para que o Espírito Santo vindo agora, para que o Espírito Santo sendo derramado sobre nós agora, pede você também, sim, para que o Espírito Santo vindo sobre nós, ele regue, Senhor, aquilo que a tua palavra fez em nós.
Sim, Senhor, é a Tua palavra levada a sério, que vai tirando todo o medo e toda reação natural ao nosso humano, para irmos fundo na Sua palavra, para acreditarmos na Tua palavra, para confiarmos na Tua palavra e sabermos que a Tua palavra vai se realizar, Senhor. Sim, para estarmos preparados para a Tua vinda, para não sermos surpreendidos, Senhor. Precisamos do Teu Espírito Santo e precisamos, Senhor, estarmos formados pela Tua palavra, amigos de Deus, servos de Deus, homens e mulheres de Deus. Precisamos, Senhor, então dá-nos o Espírito Santo, enche-nos com o Espírito Santo. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, faz a Tua obra. Vem, Senhor, e derrama o Teu Espírito Santo. Nós que estamos aqui, aqueles que estão em casa, sim, Senhor, que eles sejam cheios do Espírito Santo, que todos eles, Senhor, no poder do Espírito, acreditem e se aventurem nesta aventura, Senhor, porque a Tua palavra nos aponta a verdade, é a certeza, Senhor. A Tua palavra é certeira e hoje ela nos mostrou com certeza qual é a Tua vontade e o que a Tua palavra revela. Obrigado por isso, Senhor. Dá-nos o Espírito Santo. Solta a sua voz agora. Candaria mania lavaria nania mania daria lavaria tanda. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. É assim que Tu formas um povo novo. É assim que Tu formas, Senhor, um povo destemido, um povo corajoso, um povo que não se deixa vencer, um povo atento. É assim que Tu formas os Teus amigos, Senhor. É assim que Tu formas os Teus servos, Senhor. É assim que Tu formas aqueles que Tu mesmo estás preparando para serem sementes de uma nova geração. Obrigado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por isso. Eterna, ó Senhor, vossa palavra eterna, ó Senhor, vossa palavra. Aplaude a palavra e canta. Eterna, ó Senhor, vossa palavra eterna, ó Senhor, vossa palavra. E é por isso que a Canção Nova não desiste e não para. Como você viu hoje de manhã cedo, graças a Deus, no amanhecer, nós tivemos a grande alegria de saber que chegamos aos 47%. Não há mais nenhuma notícia, porque hoje os bancos estão fechados, é feriado. Amanhã não sei se os bancos abrem ou não abrem, mas eu sei, hoje nós podemos conseguir pelo menos 3%, para chegarmos aos 50%, graças a Deus, no dia 15 de novembro. Na metade do mês, nós chegamos aos 50%. Portanto, eu conto com você já agora. Nessa coleta, terminou o dia. Daqui você volta para casa. Faça uma oferta generosa. Dê do fundo do coração. Dê de acordo com o impulso do seu coração. Você está investindo numa coisa séria, numa coisa que está preparando você e a sua família para isso tudo que a palavra de Deus nos mostrou. É uma pena, mas infelizmente não é em muitos lugares onde você vê a verdade da palavra de Deus dissecada assim, desse jeito e mostrada. Eu queria que em muitíssimos lugares isso acontecesse, mas infelizmente não. Então, invista onde você está sendo ensinado pela palavra de Deus. Como a própria palavra de Deus diz, aquele que tem bens desse mundo, reparta com aquele que o ensina. Nós estamos ensinando, nós estamos conduzindo você para a verdade. Eu sei que há muitos outros que fazem a mesma coisa, mas eu não posso deixar de dizer, eu não posso negar, nós estamos fazendo isso e temos a graça de fazer isso também por rádio, por televisão, por encontros grandes como esse, por livros, por internet, por fitas, por CDs, por vídeos. Então invista naquilo que está preparando você, sua família, preparando a humanidade. Hoje é a humanidade que está recebendo isso, não é só o Brasil. Então invista agora.
Seja generoso na sua oferta, porque você está investindo nas coisas de Deus, você está investindo naqueles que querem ser amigos de Deus, aqueles que querem ser profetas de Deus. E desde já, muito obrigado pela sua oferta generosa. Nós vamos nos sentando e vamos cantando mais uma vez. Eterna, ó Senhor, vossa palavra. Isto, vai sentando. Eterna, ó Senhor, vossa palavra. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.